Oi, pessoal. Eu sou o Thiago Andrade de Oliveira. Eu sou bolsista de projeto de iniciação à docência de 2025.2 das disciplinas de Eletrônica Digital e Microprocessadores. E hoje eu estou trazendo para vocês uma aula sobre registradores e RAM no contexto de microprocessadores e fazendo uma ponte com os conceitos aprendidos em eletrônica digital. Para começar, o que é a RAM? A RAM vem do inglês Random Access Memory, que é a memória de acesso randômico. Esse nome vem porque esse tipo de memória permite que qualquer endereço ou informação da memória possa ser acessado a qualquer momento aleatoriamente pelo processador, sem ser necessário uma leitura sequencial. E algumas vantagens desse tipo de memória é que o acesso é rápido e ela pode ser interpretada como a memória de curto prazo de um computador. Essas figuras aqui, que estão no slide, é um pente de memória DDR para desktops, e esse aqui é também memória RAM DDR, só que no formato só DIMM, muito utilizado em notebooks. Esses chips aqui são circuitos integrados na forma de SMD, Surface Mount Devices, que são literalmente os chips de RAM e também o controlador de memória está dentro dessa placa de circuito impresso. Enfim, falando mais do contexto da nossa disciplina, dentro do PIC 16F628A, nós temos o GPR, ou General Purpose Registers, que são os registradores de uso geral. Registrador é um conceito de mais baixo nível do que a RAM, que eu vou explicar agora para vocês. Mas vale a pena ressaltar que quando a gente está trabalhando com o microcontrolador PIC, basicamente tudo lida com registradores. A configuração de interrupções, configuração de periféricos, como eles funcionam, e tudo isso passa por registradores e as informações são armazenadas em registradores com instruções de assembly. No nosso caso, nossos registradores armazenam qualquer número binário de 8 bits. Mas o que exatamente são registradores? Lembrando de eletrônica digital, imagine esse seguinte circuito: 8 flip-flops do tipo D, com entrada de clock comum e com os pinos de data e output. Vamos supor que a gente colocou esses estados lógicos nos pinos de data. É fácil ver que, após esse pulso, que eu vou chamar de pulso de escrita, os dados que antes estavam no pino de data vão estar presentes no output. Isso é exatamente um registrador. É um circuito de eletrônica digital discreta que permite com que você escreva um bloco de informações de uma vez só, com a informação que você quiser. Para abstrair esse conceito, vamos, em vez de pensar em 8 flip-flops D o tempo inteiro, vamos imaginar o registrador como uma caixinha com 8 bits que tem as informações desses flip-flops. Esse aqui é o registrador de 8 bits. Todas as informações do microcontrolador são armazenadas em registradores e a gente precisa estar confortável com a ideia de registradores para escrever programas e qualquer coisa com o PIC 16F628A. Quando a gente dá uma olhada no datasheet, no mapa de, da memória de dados, nós temos exatamente o GPR, que são o General Purpose Register, que tem um endereço de memória e os dados. Esse registrador aqui, timer 0, lembre-se, registrador nada mais são do que 8 flip-flops D em que tem um pino de escrita comum. Esse registrador específico armazena a informação binária de que número o timer 0 contou até agora. O PCL é o Program Counter Latch, que tem uma aula sobre ele, que ele é bem importante para a gente entender a lógica de como é possível escrever programas em assembly e como as instruções como goto ou call funcionam. Mas o objetivo dessa aula é falar sobre o GPR, o General Purpose Register, e como ele funciona de maneira física.
No próprio datasheet, nessa tabela aqui, os General Purpose Register são chamados de RAM, e aqui são os endereços hexadecimais. Mas assim, fica a dúvida, o que é esse endereço? Para a gente acessar a memória de maneira organizada e eficiente, cada registrador de memória de 1 byte são 8 bits, tem um endereço. O endereço, por sua vez, também é um número binário, que a gente representa em hexadecimal, por isso que tem o H no datasheet. É outro registrador, que nesse caso, ele é multiplexado, a gente usa multiplexadores, para acessar uma parte específica da RAM. Agora, eu preparei uma simulação para a gente ver como é possível, apenas com multiplexadores e flip-flops D, armazenar informação e ler ditas informações. Esse programa, essa simulação aqui no Proteus, é justamente 4 registradores de 8 bits. Ou seja, como a gente tem 4 registradores, a gente precisa de 2 endereços para 2 bits, né, de endereço para ler e escrever. Esses 2 bits representam um endereço em que o dado será escrito por meio deste botão aqui, e esses 2 bits representam um endereço que os dados estão sendo lidos. Esse botão de write aqui, a gente pode pensar nele como um gerador de pulso monoestável pelo timer 555. E se você prestar atenção, nesse circuito nós temos apenas nesse circuito digital temos apenas 2 tipos de circuito integrado. O 74HC4052, ó, ele se repete aqui várias vezes, e o 74HC573. O 74HC573 nada mais é do que 8 registradores D em cascata, da seguinte forma. Esse aqui é o do multiplexador. Ó, esse aqui é o multiplexador que a gente vai usar para escrever enquanto lê a memória. E esse aqui é o CI de flip-flops D. Veja que tem o data, o Q e o let enable, que seria o pino de escrita. Simulando aqui, esses 8 botões aqui podem ser interpretados como o dado que será escrito. Esse endereço aqui é o 00, e vamos supor que eu quero escrever esse dado no registrador de endereço hexadecimal 00. Quando eu apertar esse botão, esse aqui, que representa o meu registrador de endereço 00, vai armazenar essa informação. Esse aqui é o registrador de endereço 01, esse aqui é o 10 e esse aqui é o 11, o binário. Agora eu vou escrever esse valor binário no registrador que tem esse endereço. Está aqui, se encontra o dado, esse valor binário no registrador com esse endereço. Está presente bem aqui, este valor binário no registrador com esse endereço. Com esse processo, a gente fez exatamente isso aqui. A gente pegou os dados do flip-flop D e escreveu no registrador. Eles vão ficar presentes lá até o momento em que nós queiramos ler determinado endereço. Esse aqui é o barramento de leitura, certo? Neste momento, esses dois R de read estão selecionando o endereço 00 para ler. Como a gente escreveu anteriormente, se você quiser voltar ao vídeo, nós escrevemos isso aqui, ó, em binário, 110000. E essa informação aparece bem aqui. Se a gente quiser ler o endereço 1 de memória, é possível. Está aqui, os dados do 1 estão aparecendo nesse barramento de leitura. Os dados do registrador de endereço 10 aparecem aqui nesse barramento. E os dados do registrador de endereço 1 e 1 aparecem nesse barramento aqui. Certo? Ou seja, fechando tudo, um registrador, são 8 flip-flops D cascateados, que tem um pino comum de escrita que permite que a gente armazene e leia informações. Os registradores, no contexto do PIC 16F628A, podem ser registradores de função especial, os SFR,
Special Function Registers, ou registradores de uso geral, o GPR e o General Purpose Register. Daqui para frente a gente vai usar registradores para tudo, então é bom que a gente internalize que o registrador ele armazena um byte em um determinado endereço. E qualquer dúvida pode colocar nos comentários aí. Esse foi o objetivo da aula, mostrar com um circuito de eletrônica digital como funcionaria um registrador de um circuito de memória com registradores de 8 bits e com 4 endereços. Falando um pouco mais da atualidade, né? A memória RAM não é construída exatamente dessa maneira. Nos computadores, eles são implementados com pequenos capacitores que são carregados e descarregados. E é muito comum o acesso de memória ser feito por meio de matrizes. Eu posso colocar vídeos de referência para vocês na descrição para ver melhor como seria uma matriz que é um circuito de memória RAM. Muito obrigado por assistirem até aqui. Qualquer dúvida, mandem nos comentários. Eu pretendo responder tudo.